A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, estou aqui com minha amiga Josi Rutz. A paz do Senhor, Jana, a paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Abraçado pelo Espírito, este que é o livro que nós estamos estudando aqui no nosso Círculo de Oração de Joinville. Fique conosco porque o programa vai ser uma bênção. UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. E eu já quero fazer um convite para você. Compartilha essa programação, manda para as amigas, manda nos grupos do WhatsApp. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar aí por dentro de todas as novidades. E hoje, como mencionei, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Abraçado pelo Espírito, capítulo 4. Como sei se estou sendo conduzida pelo Espírito? Nossa convidada, uma convidada muito especial, nossa amiga Juliana Farias, né, Jana? Isso mesmo, então fique conosco. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma ministração do nosso livro Abraçada pelo Espírito. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer à irmã Maria Helena pelo convite, né? As nossas coordenadoras, a irmã Janaína, a Josi, que são apresentadoras também, e nossas coordenadoras, que me deram a honra de participar deste programa, que tem abençoado tantas vidas. E nesta semana estaremos ministrando o 4º capítulo do nosso livro Abraçado pelo Espírito, que tem por título Como sei se estou sendo guiada pelo Espírito Santo. E eu vou começar essa ministração fazendo uma pergunta para você. Você já passou por uma situação que tinha certeza que ia dar certo, tudo estava indo muito bem e, de repente, a porta se fecha? Ou, de repente, aquele negócio que estava indo muito bem não dá certo? E talvez você se perguntou, por que aconteceu isso? Parecia que estava indo muito bem. E talvez, até hoje, você não entenda o que aconteceu. Mas, através dessa ministração, nós vamos aprender que a porta fechada também é o Espírito Santo nos guiando. Como o Espírito Santo nos guia? Nós veremos que os planos dando errado, talvez esse negócio que não deu certo, é o Espírito Santo nos conduzindo. Mas como saber? Como entender isso? É o que nós veremos neste maravilhoso capítulo. Para começar, nós vamos lembrar de João, capítulo 14, versículo 26, que diz que o Consolador que o Pai nos enviaria, ele nos ajudaria especificamente de duas maneiras. Quais são? Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar daquilo que Jesus nos disse. Ele deseja revelar a sua verdade. Quantas vezes o Espírito Santo nos traz a luz daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos seguir, de como nós devemos proceder diante de situações. Talvez o entendimento bíblico de algum texto que você já leu diversas vezes, e aquele dia você vai ler e vem as claras, vem a clareza de algo especial daquele texto. Ou uma certeza da vontade de Deus diante de uma situação, ou um alerta de perigo. Você sentir que você está em perigo diante de uma situação, ou uma paz e uma confiança diante de uma situação tão difícil, que talvez você se desesperaria, mas você consegue ter uma paz no meio dessa situação, deste caos. Isso é o Espírito Santo te guiando. Mas como? Quais são os requisitos para ter esta orientação? Primeiramente, você deve ser um cristão. Talvez você que está me assistindo não aceitou Jesus ainda como seu Salvador. Mas para você ter o Espírito Santo, você precisa aceitá-lo. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a viver dentro de você. E de repente, você que está me assistindo, deseja fazer isso. Ore, diga, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. E a partir daí, você vai ter um orientador, que é o Espírito Santo, que vai habitar dentro de você.
Segundo lugar, você precisa ser sábio. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz que nós precisamos andar como sábios, remindo o nosso tempo. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, entendendo a orientação de Deus através do Espírito Santo. E terceiro lugar, você precisa seguir a orientação do Senhor. Realmente aceitar fazer a vontade dEle. Às vezes a gente fala, Senhor, me orienta, Espírito Santo me guia. Mas será que nós estamos prontos para aceitar a vontade do Senhor? Porque muitas vezes aceitar a vontade do Senhor é deixar de fazer as nossas vontades. Era abrir mão dos nossos desejos. Mas sim, fazer a vontade daquilo que o Senhor tem para nós. Quarto lugar, você precisa orar e esperar. Você aceita a vontade do Senhor. E às vezes isso pode acontecer rápido, mas muitas vezes este processo ele é demorado e longo. E às vezes queremos ajudar, só que nós não teremos paz. Nós só vamos ter paz quando for a vontade dele nas nossas vidas. E como Deus nos guia? Como saber que estamos sendo guiados pelo Senhor? Como ter essa resposta que eu estou sendo guiada pelo Senhor? Por meio da sua palavra escrita. Por meio da Bíblia Sagrada. Sei que cada um tem o seu particular e Deus nos guia de diversas maneiras, mas a maneira mais certa, que é absolutamente confiável, é a palavra do Senhor. Em meio às dúvidas, fique com as Escrituras, abra sua Bíblia e peça uma resposta do Senhor. O Espírito Santo vai te orientar através da Bíblia Sagrada. Ele nos guia também por meio do estímulo interior. Ele nos instrui e nos ensina um caminho em que devemos seguir. Podemos sonhar, planejar, calcular, fazer muitos planos, mas precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Outro conselho, ouça pessoas sábias, pessoas de Deus, pessoas dignas de confiança, pessoas mais experientes que vão saber lhe orientar diante de uma situação difícil. E por último, ele nos guia nos dando paz. A paz de Deus, ela vai agir como um juiz. E é maravilhoso experimentar isso. Porque quando você está na direção de Deus, a paz que você sente é independente das guerras, independente dos problemas, independente dos riscos, dos obstáculos. Mas você tem certeza que Deus está com você nessa decisão. A paz que está no seu coração é Deus dizendo, eu estou com você nesta decisão. E todas essas orientações, todos esses requisitos que foi apresentado aqui, eles precisam ser na prática, não só na teoria. A fé e a ação, elas têm que andar juntas. E nós vamos ver aqui alguns personagens bíblicos que tiveram ação diante de uma orientação do Espírito Santo. Nós lembramos de Moisés, o autor do livro fala de Moisés, que quando ele parou em frente ao Mar Vermelho, o que fazer? Mas ele precisou ter uma ação. Ele deu o primeiro passo, ele tocou o pé e o mar se abriu e o povo passou em seco. Podemos lembrar de Noé, que ele deixou o seu trabalho e foi construir a arca, que foi uma orientação dada pelo Senhor. Temos Pedro, Tiago e João, que deixaram a pescaria e foram seguir a Jesus. Se ele disse que vai fazer, ele fará. E às vezes que eu pensei, e até você pensou, que os negócios dariam certo, que o plano daria certo, que você estava na direção de Deus, e do nada esses planos foram destruídos. De repente você está nessa situação, parecia estar na direção de Deus, mas não era. Um negócio que não deu certo, um relacionamento que não foi para frente, que não teve futuro, uma vaga na faculdade que você desejou e você não conseguiu, ou talvez aquela porta naquela empresa que você queria trabalhar e a porta não se abriu. Muitas vezes nós não entendemos a vontade do Senhor. E eu quero te dizer, não force a porta. Não dê o seu jeitinho. Aceite. A paz, ela está na aceitação. Nós vamos entender que a porta fechada também é resposta. Lá em Atos 16, nós temos um exemplo disso, de uma porta fechada. Quando Paulo, Silas e Timóteo foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. E aquele povo estava precisando, mas a porta estava fechada. O Senhor levou eles até Troade, conforme a visão, e eles atravessaram a Macedônia e foram pregar na Europa.
a porta estava aberta. Eles estavam no oceano, de um lado a porta fechada e de outro lado a porta aberta. E assim acontece conosco. Portas fechadas, portas abertas. Mas uma coisa é certa, sempre o Espírito Santo nos conduzindo. Saiba, ele é soberano e ele tem o controle total. E ele assume a responsabilidade, o plano é dele. Nós precisamos somente obedecer. Uma boa oportunidade se fecha porque ele tem algo muito melhor para nós. Mas era bom, mas ele tem algo excelente para nós. Quando atravessamos a porta aberta, entendemos que a outra tinha que ser fechada. E para finalizarmos este capítulo, Deus falou muito comigo neste momento. Pare para ouvi-lo. Nós vivemos dias frenéticos, dias corridos, andando depressa, dirigindo depressa. Os dias voam, queremos resolver, queremos fazer. E nós nos esquecemos que Deus é Deus. Precisamos parar e ouvir a orientação do Espírito Santo. O silêncio, ele aumenta a nossa sensibilidade e diminui a nossa ansiedade. Lembre-se, o Espírito Santo, ele está conosco, ele nos fortalece, ele nos orienta, ele nos capacita. E ele nos abraça. E nesses momentos, aprofundamos o nosso relacionamento e intimidade com ele. Amém? Posso orar por você? Feche os teus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu ministrei este capítulo deste livro em poucas palavras, rapidamente aqui, mas eu sei que Tu estás falando aos nossos corações através desta palavra. Nos ajuda a entender a Tua vontade, a fazer o Teu querer e ouvir a Tua orientação. Que nós venhamos ter paz no nosso coração diante das decisões que precisamos tomar, dos negócios que precisamos dirigir, das portas que precisam ser abertas. E também venhamos entender que quando a porta se fecha, é o Senhor nos guiando e nos orientando. Dai-nos, Senhor, esse entendimento e coloca essa paz, essa confiança no nosso coração, para que nós venhamos entender que Tu estás cuidando e orientando as nossas vidas, porque Tu deixou o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar e nos instruir nos momentos que muitas vezes não sabemos como agir e como proceder. E como passamos por essa situação, quando atravessamos essa situação, nós viemos entender que o Espírito Santo estava conosco e por isso que nós conseguimos passar por aquele momento. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a deixar o Senhor conduzir a nossa vida, a deixar o Espírito Santo nos guiar em todos os momentos, porque nós sabemos que Tu tens o melhor para nós. Amém. Que bênção! Nós então hoje aprendemos um pouco mais sobre aquilo que o Espírito Santo espera de nós. Que nós possamos sempre saber quando nós estamos sendo conduzidas por Ele. Jana, na próxima semana nós esperamos todo mundo aqui com a gente, né? Com certeza, nós queremos a sua companhia. Então, até semana que vem. Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.